eles me puseram, eu cheguei como colunista, e daí a pouco o Marcos Divós, quem foi contratado, ele saiu da Zero Hora, foi contratado para diretor-geral e me convidou para assumir a direção de redação. Isso foi em 2008. Aí teve esse convite da Editora Globo. Da Editora Globo, eu comecei no Rio com o João Roberto Marinho, me acertei antes. Ele falou que ia fazer a mudança antes da vinda do Marcos Divós. Quando o Marcos veio, ficou tudo mais fácil. Aí eu fui convidado, eu acho que eu peguei a época depois de umas 10, 15 edições, não mais que isso. E com a tua direção, foi diretor de jornalismo, diretor de redação. Fui diretor de redação da época e foi muito bem. Exatamente. Você fez da época a segunda revista mais vendida do país. Eu fiz a época e fiz o seguinte, que a época era uma revista alemã, ela era copiada da Focus, deliberadamente. Então, era o que o Aloysio de Maranhão, que era o diretor adjunto, ele numa entrevista usou uma expressão muito feliz, que não significava nada, mas falou, nós temos de fazer a tropicalização da revista, que era deixar de ser alemã. A Focus, eu fui lá reconhecer a Focus, ela é fechada com 4 semanas de antecedência, você acredita? Então é como uma revista mensal. As revistas semanais, aqui eu entendi o seguinte, não é para não correr com a Veja, é para ser uma alternativa à Veja. Eu sabia como é que é, então não adianta, você vai querer fazer novela para concorrer com a Globo. Sai dessa. Eu fui para matérias diferentes e fomos bem. Então chama a atenção também do leitor, né? Ver na banca, a manchete atrai muito, né? Uma das capas que mais vendeu foi Vidas Passadas, e não era tratada como aquela coisa de charlatão, né? Um negócio de macumbeiro, era um negócio interessante e tal. As pessoas querem saber o que pensa quem acredita nisso, e a gente tratava assim. Era muito mais matéria de comportamento do que a gente pensar em furos políticos e tal. Até porque as publicações ou as emissoras de televisão são escolhidas pela fonte. O Pedro Collor não deu entrevista para o jornal dele, deu para a Veja. O cara que quer fazer com que tenha repercussão nacional vai para a Globo, não vai para a Rede TV. É assim. E ninguém daria exclusividade para a época, porque a época não era a Globo. Era uma revista pequena, recém-nascida da Globo. Só isso. Nada que chamasse atenção, né? Nada. A Globo não dava exclusividade pra gente, nem notícias sobre artista. Então não tinha nenhuma vantagem ser da Globo. Exatamente. E nessa parte você diz aí que chefia por mandatos, ficou ao todo quanto tempo na época, Augusto? Na época eu comecei a me cansar, eu falei pro Marcos Divós, que eu falei, olha, é a fadiga dos metais. Eu falei, depois de 2 anos. Não dá, você tem de ficar. Então eu falei, então eu vou ficar mais 2. Eu queria, aí eu já estava pensando em em trabalhar com gente inteligente, sem precisar reescrever coisas, e, se possível, ter até uma publicação própria e tal. Mas continuei. Lá até que aconteceu um incidente muito mal explorado aí, que resultou na minha saída. Que foi paradoxalmente um dos meus melhores momentos no jornalismo, e isso aí é usado na internet por esses malucos que compram qualquer versão como uma tremenda lambança e tal, que é o caso da morte do Jorge Amado. O que aconteceu? Jorge Amado, isso foi em 2001. Março, não me lembro quando ele morreu, primeiro semestre de 2001. E já estava pronta havia muito tempo, desde o começo da revista, anterior à minha chegada, era essa matéria. Uma matéria de capa preparada para a morte de Jorge Amado. Você acredite se quiser, não sei quem fez o título, era escrito em Nagô, uma expressão africana, que eu li, o que é isso aqui? Sabe, Zulu, que nem o bandana banana, tal. O que é isso aqui? Bafana, bafana. Bafana, bafana. Falei, o que é isso aqui? Está em Nagô. Falei, então tem que contratar um garoto para ir junto com cada exemplar para explicar para quem compra ou é assinante, ó, isso aqui é em Nagô.
tradução. Vocês estão A loucos? tradução. Aí eu resolvi fazer um negócio que eu evitava, embora tenha feito muito, eu evitava porque eu tinha feito demais na Veja, que era fazer uma capa editando inteirinha. Eu peguei e fiz o seguinte, vamos reescrever esse negócio aqui e deixar pronto assim. Eu quero personagens do Jorge Amado nas várias versões. Desenhada pelo ilustrador do livro dele, quem fez o papel no cinema, quem fez o papel na TV. Então, por exemplo, você tinha a Dona Flor, você tinha desenhada, você tinha a Sônia Braga, né, e o melhor exemplo, a Sônia Braga virou, né, a Gabriela, né, a Gabriela, não Dona Flor. Eu peguei o Nassib, que é o personagem central do Gabriela Cravo e Canela, que você tem ele no cinema, ele é o Marcelo Mastroianni, na televisão ele era o Armando Bogos e tem a ilustração do livro. Então era assim. Escrevi o texto e fiz o seguinte na abertura. Os personagens do Jorge Amado, eles interrompiam as suas atividades para cumprimentar o criador no dia do aniversário. Então o Sheik, o Cabo Martins, parava de jogar cartas e ia lá. A Gabriela parava de servir fregueses, o Nassib parava de fazer coisa, então para referenciar. As criaturas saúdam, se eu não me engano, o título era por aí. As criaturas saúdam o Criador. Tal. E ficou um negócio bonito. Então, como é que era? Aí ele ficou muito mal, Jorge Amado. Naquela semana, caiu essa história exemplar, por isso que eu estou detalhando. Na quinta-feira, caiu o helicóptero com o Diniz, filho do Abílio Diniz, aquele acidente que morreram 2, né, e 2 se salvaram. Eu disse para o Marcos de Voskin, que era o meu diretor, o seguinte, falei, olha, tem essa capa, ele tinha adorado a capa de Jorge Amado, tem a capa de Jorge Amado que está pronta, o aniversário dele é na quarta que vem, agora todas as revistas vão dar na capa o acidente. Eu estou pretendendo, a menos que você queira dar na capa, a gente dá um slash grande, dá uma especial, e vamos explorar a parte técnica. Por que caiu? Porque todas as revistas vão entrevistar a viúva, vão dizer que um não embarcou a última hora, etc, etc. Na segunda-feira, sai a revista. Na segunda-feira, eu chego à tarde, o Marcos de Vos que me vira e fala assim, a capa tinha que ser. Eu falei, gostou da capa? Sim, está errada. Eu quase caí para trás. Você tinha conversado com ele antes. Estavam assistindo a conversa, o rapaz que hoje é diretor do Estadão, Gandur, e o Luiz de Maranhão, testemunhas. Eu falei, mas nós combinamos, ó Marcos. A capa era o acidente. Eu falei, ô Marcos, eu conversei com você. Pô, mas eu não podia imaginar que a Isto É e a Veja fossem dar os depoimentos, a entrevista com a mãe da moça que morreu. Eu falei, Marcos, eu te avisei, pô. Aí ele falou, mas está errado. Eu falei, olha aqui, mas pode parar. Na terceira vez em que um patrão diz que você está errado, eu sei o que fazer. E aí fui para a minha sala e estava escrevendo o que eu sempre, quando eu saio, nas 2 vezes que eu saio, eu tenho a mania de repetir a carta de renúncia do Jânio Quadros, que é curtinha, e diz o seguinte, nesta data e por este instrumento, renuncio, e fiz questão de botar, em caráter irrevogável, ao cargo de diretor de redação da revista Época. Ponto. Quando eu estava botando ponto, o Aloysio Maranhão entra assim, rapaz, morreu o Jorge Amado. Eu falei, até perguntei, isso é bom ou é ruim para nós? Ele falou assim, isso mostra que você tem o maior rabo da história, meu, porque vão falar que você fez a revista, os leitores acharam que a revista foi feita depois da morte, os que receberam mais tarde. Que em São Paulo sai rápido, mas aí em Minas... Nos outros estados, Aí me vem a notícia, me telefona a Paloma Amado, emocionadíssima, dizer que foi o último texto que ela leu para o pai, que eu mandei antes. Uhum. Ela leu, o pai ouviu ela lendo. Ele mal, mas ela se emocionou. Aí eu falei, agora não, agora que eu quero ver. Foi a única edição da época que foi reeditada.
vendeu, a que mais vendeu na história. Aí eu saí gloriosamente desse Saiu negócio. por cima com o Agora, eu sempre tenho sorte, né? Porque da Veja, no último número que eu estava lá, que aconteceu a morte do Tancredo, vai para 1 milhão. Aí eu cheguei para o Zé Roberto Guzzi, entrei na sala dele e falei, olha, até 1 milhão eu trouxe, agora vocês tentam manter. Vou aumentar, a minha parte eu fiz. Eu saí com a maior edição da história e tive a felicidade de ver, porque a redação era tão legal comigo, que o Fábio Altman fez a capa seguinte, consumando o encontro. Ele desafiou mesmo a direção. Aquela minha abertura, ele repetiu, dizendo, a Gabriela encontrou o criador, etc, etc. Isso aí virou, na versão que você já deve ter lido, assim, o Roberto Marinho ficou puto porque eu matei o Jorge Amado antes da hora. São loucos. Esta foi a razão da minha saída. Com certeza. Aí com essa história ficou alguma mágoa, alguma raiva do Marcos? Rompi, que eu me considerei traído. Rompi relações, era meu amigo. Tá, eu tinha total confiança nele, e aí, nesses casos, quer dizer, eu tenho um código de ética muito rígido, e eu não fui político, embora nascesse em família política, por isso, porque para mim tem limites. Para mim tem limites, é o limite da honra, eu me senti traído. Então eu saí numa boa, não quero mais conversa, e saí bem com a redação. E só pedi que ele me pagasse o fundo de garantia, que ele me demitisse tecnicamente, só. Mas eu guardei a carta. Quando circulou a versão de que tinha sido demitido, eu falei, no Brasil ser demitido não faz mal a ninguém. Mas eu nunca fui. E não seria por quem não pode me demitir. E mostrei essa carta, foi publicada no Rio Grande do Sul. Eu saí, rompi com o Marcos, lamentavelmente, nunca mais me reconciliei.